O Senhor Jesus Cristo, Ele esteve a primeira vez nesta terra, mas para entregar a sua vida pelos meus e pelos teus pecados. E após a sua morte e ressurreição, Ele garantiu que vai voltar uma segunda vez, mas desta vez para retirar desta terra, para arrebatar um povo que Ele comprou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E é sobre este assunto que estaremos meditando neste momento. O tema desta mensagem é os sinais da volta de Jesus. É importante que você acompanhe todo o conteúdo. E não esqueça de deixar o seu like. Você que é novo no nosso canal, acione o sininho para que sempre ao lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado pelo YouTube. E compartilhe o máximo que você puder, para que outras vidas também venham ser alcançadas por esta mensagem. Os sinais da volta de Jesus é um tema muito importante para os cristãos que esperam a sua segunda vinda. A Bíblia nos revela alguns sinais que indicam que o fim dos tempos está próximo e que devemos estar preparados para encontrar o Senhor. Neste momento, com esta mensagem, vamos analisar alguns desses sinais, com base nas Escrituras Sagradas e nas evidências atuais. Esses sinais estão divididos em 3 categorias. Em primeiro lugar, sinais na terra. Em segundo, sinais nos céus. E em terceiro lugar, sinais na igreja. Em primeiro lugar, sinais na terra. Terremotos, fomes, pestes e guerras. Jesus disse aos seus discípulos que antes do seu retorno haveria guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fomes e terremotos em vários lugares. Mateus, capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8. Esses sinais seriam os princípios das dores, ou seja, sinais preliminares do fim dos tempos. Esses sinais têm se cumprido ao longo da história da humanidade, mas com uma intensidade e frequência cada vez maior nos últimos tempos. A guerra no Afeganistão, que começou em 2001 e ainda não terminou, envolvendo vários países e causando milhares de mortes e deslocamentos. A pandemia do novo coronavírus, que surgiu na China em 2019 e se espalhou pelo mundo inteiro, infectando mais de 200 milhões de pessoas e matando mais de 4 milhões até agora. Os incêndios florestais na Austrália, que ocorreram entre 2019 e 2020, queimando mais de 18 milhões de hectares de terra e matando mais de 1 bilhão de animais. Os terremotos na Turquia, que aconteceram em janeiro de 2020, atingindo uma magnitude de 6,8 na escala Richter
e deixando mais de 40 mil mortos e mais de 1.000 feridos. Como também em Marrocos, com mais de 3.000 mortos e mais de 4.000 gravemente feridos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o século XX foi o mais violento da história, com cerca de 191 milhões de mortes causadas por guerras e conflitos. Além disso, o século XXI tem sido marcado por diversos desastres naturais, como terremotos, tsunamis, furacões, incêndios florestais, inundações e secas. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, entre 2005 e 2015 ocorreram mais de 3.400 desastres naturais, que afetaram mais de 2 bilhões de habitantes. Outro sinal é o surgimento de pestes e doenças que se espalham pelo mundo, como a AIDS e a gripe aviária. O segundo sinal, ou as segundas anomalias, são as celestiais, ou seja, os sinais nos céus. A Bíblia também nos diz que antes da volta de Jesus haverá sinais no céu, como o sol se tornando negro e a lua se tornando vermelha como sangue, e as estrelas caindo do céu. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículo 30 e o 31. E Mateus, capítulo 24 e o versículo 29. Esses sinais podem se referir a fenômenos astronômicos que ocorrem periodicamente, como eclipses solares e lunares, chuvas de meteoros ou cometas, mas para nós são os sinais da segunda vinda de Jesus. Esses fenômenos têm chamado a atenção das pessoas nos últimos anos, especialmente quando coincidem com as datas significativas do calendário judaico ou cristão. Por exemplo, entre 2014 e 2015, ocorreu uma série de 4 luas de sangue, eclipses lunares totais, que coincidiram com as festas judaicas da Páscoa e dos Tabernáculos. A aparição de uma superlua azul de sangue em 31 de janeiro de 2018, que foi um fenômeno raro que combinou com uma lua cheia, um eclipse lunar e uma superlua. Em janeiro de 2019, ocorreu uma superlua de sangue, eclipse lunar total, com uma lua cheia, que coincidiu com um feriado cristão chamado Epifânia. A presença de vários eclipses totais solares, como o que aconteceu em Singapura em 26 de dezembro de 2019 e no Chile em 2 de julho do mesmo ano. A queda de vários meteoros e asteroides na atmosfera terrestre, como o que explodiu sobre a Rússia em 15 de fevereiro de 2013, liberando uma energia equivalente a 500 mil toneladas de TNT. Esses sinais podem ser vistos como um alerta de Deus
para que prestemos atenção aos tempos proféticos em que vivemos. Em terceiro lugar, sinais na igreja, desolação e apostasia nas igrejas. Jesus também profetizou que antes do seu retorno haveria uma grande apostasia na fé cristã. Ou seja, muitos se afastariam da verdade do Evangelho e seguiriam falsos mestres e falsos cristos. Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 12. E Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3. Esse sinal pode ser observado na situação atual das igrejas, em que muitos lugares do mundo, onde não há uma falta de zelo espiritual, nós podemos ver uma perda do amor ao próximo, uma tolerância ao pecado, uma distorção da doutrina bíblica, uma mistura com o mudanismo e uma perseguição aos fiéis. Segundo um importante instituto americano de pesquisa, entre 2007 e 2014, houve um declínio significativo no número de pessoas que se identificam como cristãs nos Estados Unidos, passando de 78% para apenas 71% da população. Além disso, segundo Portas Abertas, uma organização cristã que monitora a perseguição religiosa no mundo, mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de hostilidade por causa da sua fé, sendo que mais de 4.700 foram mortos por este motivo em 2020. Os sinais da volta de Jesus, segundo a Bíblia, são evidentes e numerosos. Eles nos mostram que estamos vivendo nos últimos dias e que devemos estar atentos e vigilantes. A Bíblia nos adverte que quando esses sinais se multiplicarem, o fim estará próximo e que Jesus virá como um ladrão de noite, sem aviso prévio. Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao versículo 44. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 6, está escrito: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Escuta, Jesus está voltando. Os sinais da volta de Jesus
tem se intensificado cada vez mais. Isto é porque ele está às portas. Receba esta mensagem. Continue vigiando, porque Jesus, ele vem aí e ele vai te levar. Ele vai nos levar para um lugar de gozo e de paz. Os sinais da volta de Jesus servem de alerta para cada um de nós. O diabo ele tenta distorcer, trazendo explicações científicas para esses sinais, com o propósito de tirar o foco da palavra de Deus, daquilo que Jesus falou, porque para cada um de nós não são simplesmente meros sinais, acontecimentos casuais do sol, da lua, não. Jesus falou que aconteceria e está acontecendo, e isto serve de alerta para cada um de nós. Continua vigiando, porque Jesus, ele vem aí. Receba esta mensagem. E se você gostou, deixe o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas também venham estar alertas quanto ao maior acontecimento da história, que será a segunda vinda de Jesus. Receba esta palavra. Amém.